Olá, me chamo Ailton Silva e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre crendo na graça de Deus. Para tanto, nós iremos utilizar como texto base o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo de número 2, nos versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para nós começarmos a falar sobre a graça, faz-se necessário nós entendermos qual o significado da graça. A graça, ela significa o favor imerecido de Deus, ou seja, algo que Deus fez ou que Deus faz em prol das nossas vidas, a qual nós não merecíamos, caso é este de Jesus Cristo. Quando Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso foi uma dádiva que nós recebemos, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores, que todos nós estávamos em falta, que todos nós devíamos alguma coisa. E Deus, através da sua graça, manifesta o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso não vem daquilo que nós fazemos, ou seja, as nossas obras, elas não nos capacitam a fazer com que nós habitemos ou iremos morar neste reino celestial. As obras que nós praticamos e somos chamados a praticá-las, essas boas obras, elas condizem com a nossa situação, pela qual nós aceitamos esta graça de Deus, e essa graça faz com que nós estejamos nestas boas obras, que sejamos um exemplo, como disse Jesus, vós sois o sal da terra e luz do mundo, que sejamos estas pessoas que sejam como referências para outras pessoas. Então essa graça, ela faz com que eu e você estejamos diante de Deus, praticando as boas obras. E isso não vem de nós, isso não pertence a nós, isso é dom de Deus, porque se pelas minhas obras eu conseguisse alcançar algo que somente Deus pode me dar, eu me gloriaria, ou seja, eu acharia que é pela minha capacidade, acharíamos que é pela nossa capacidade que nós conquistamos algo. E a Bíblia, ela vem de encontro aos nossos pensamentos, mostrando a nós que nós somos integralmente, ou seja, 100% dependentes desta maravilhosa graça. E o que é a graça diante da palavra de Deus? O que a palavra de Deus nos fala sobre esta graça? A doutrina da graça e a misericórdia de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 19. O que é esta doutrina da graça? O que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, o que ele está tentando passar para aquela igreja, para aquele povo, para aquela cidade? Que Deus, através da sua graça, ele não fazia menção dos nossos pecados que outrora nós cometíamos. Diz aqui, não lhe imputando os seus pecados, ou seja, a graça de Deus, ela não aponta os nossos erros, mas ela nos convence daquilo que nós estamos fazendo quando condiz ou não com a palavra do Senhor. Então, meus queridos e queridas irmãs, quando nos propomos a fazer alguma coisa, principalmente concernente à obra de Deus, carecemos desta graça. Carecemos de estarmos revestidos pelo poder que emana dos céus. E este poder, somente o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus Cristo, para que nos consolasse,
para que nos revelasse coisas tão maravilhosas, para que nos convencesse daquilo que nós precisamos quando nós falhamos, quando nós acertamos, não porque somos bons, porque somos agraciados. Ou seja, temos esta graça mediante a fé em Jesus Cristo. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos juntamente com Ele esta graça. Algo que transcende todo o entendimento. Embora muitos não aceitam, muitos não acreditam, nós fazemos menção desta tão maravilhosa graça. Então a doutrina da graça, ela nos orienta e nos mostra que a nossa salvação, que a nossa redenção, a nossa remissão, ou seja, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós não merecíamos. A palavra diz que o que nós merecíamos era a condenação. Mas Cristo veio ao mundo para dar vida a mim e a você, para que nós vivêssemos nessa graça e tivéssemos a convicção que Cristo, ao morrer na cruz, ele diz, está consumado. Recebemos maior graça que essa? Podemos, porventura, comparar alguma coisa deste mundo que se compare a esta graça? De poder olhar para a nossa vida como éramos lá atrás e como somos hoje? Mediante a palavra que Cristo nos ensina, através dos seus profetas, através dos apóstolos, através do Espírito Santo, que inspira os homens e as mulheres a caminharem e prosseguirem nesta graça, sendo fiel até a morte para recebermos a coroa da vida. Há maior expressão de graça do que essa? Diz em João capítulo de número 3, no verso de 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há maior expressão de graça? Há maior expressão de que esse tal maneira? Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange a vivermos uma nova vida mediante a graça de Jesus Cristo? Mediante a graça que nos faz entender, que nos faz compreender quão pequenino nós somos e quão grande é o nosso Deus e quão poderoso Ele é e o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você, senão a nossa salvação. Porque carecemos, porque outrora andávamos atolados em pecados, em dissoluções, em contendas, em iras, em mentiras, em roubos, em prostituições. Diversos eram os nossos pecados. Andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas o sumo pastor, Jesus Cristo, desce dos céus, toma a sua forma de homem, esvazia-se de si mesmo, toma a forma de servo, humilhando-se, entrega-se à morte e morte de cruz, para que eu e você vivêssemos nesta maravilhosa graça. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos ama. Entretanto, Deus, Ele não compactua com aqueles que viram as costas para a sua graça. Queridos e queridas, isso é de suma importância para o cristão. Compreender que esta graça, este favor imerecido de Deus, não há nada que possa se comparar. A maior expressão de amor, a maior expressão de graça do que essa, de Deus nos amar o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Agradeçamos a Deus. Sejamos gratos por esta tão maravilhosa graça.
que Ele nos concede. Se estamos de pé, se respiramos, se comemos, se não comemos, se bebemos, se não bebemos, é por causa da graça. Se temos, se somos, é por causa da graça. Nada nós poderíamos ou podemos fazer se não for a graça de Deus. Nós caminhamos todos os dias pensando como deveria ser ou como deve ser nas alturas, quando Cristo nos chamar. A Bíblia fala que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que andam com Ele, que creem, que aceitaram a Jesus. João, no livro de Apocalipse, ele traz a revelação de quão provável é a Nova Jerusalém. Mas mediante isso que acabei de citar, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Creio eu que aquilo que João viu é só uma parte bem singela daquilo que Deus tem preparado para nós. E esta graça faz com que eu e você estejamos preparados para habitarmos as mansões celestiais. Esta graça capacita a mim e a você a andarmos em novidade de vida, a caminharmos diante das obras que Deus quer que nós andemos. Esta graça, algo que transcende, algo que nós não podemos nem imaginar, assim como este, de tal maneira que ele revela no capítulo de número 3 de João. E esta mensagem foi direcionada a Nicodemos, que vai de noite ter com Jesus, questionando sobre a sua autoridade. E Jesus traz a ele um discurso de novo nascimento, um discurso de nascer da água e do Espírito. Talvez aquele homem, no seu pouco entendimento, sim, ele era um dos escribas, ele era um homem conhecedor da lei, mas ele não conhecia a graça. Ele não entendia, porque ele quis questionar Jesus. Olha, Rabi, ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Talvez quando ele faz este questionamento, quando ele faz esta pergunta, quando ele chega diante de Jesus, ele mal poderia esperar que Jesus trouxesse a ele uma outra revelação, falando: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aquele homem provavelmente tenha se espantado e não compreendido. E ele questiona mais uma vez: mas, Senhor, pode o homem, sendo velho, voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Parece que eu estou vendo Jesus Cristo dizendo: não, Nicodemos, você não está entendendo. É nascer de novo, Nicodemos. São novas atitudes, Nicodemos. Atitudes que demonstram a fé. E só com esta graça, Nicodemos. E olha, Nicodemos, eu vou te dizer mais uma coisa. Porque Deus amou o mundo. Parece que eu estou vendo Nicodemos com os olhos arregalados e vendo aquele homem tão simples, mas com tanta autoridade, com tanta sabedoria, porque este é o nosso Jesus, sábio, simples, que trazia aspectos e coisas que eram do cotidiano daqueles homens para ensiná-los sobre muitas coisas, comparando o reino a grão de mostarda, dizendo que quem era bem-aventurado seriam os pobres, totalmente diferente do que nós ouvimos hoje em dia. Se você é pobre, em alguma coisa você deve estar em falta com Deus. E Jesus traz um discurso diferenciado.
Jesus traz uns ensinamentos que impactou e impacta até hoje. Como pode eu apanhar em uma face e dar a outra? Como isso é possível? Senão pela graça. A graça nos constrange a sermos diferentes. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Este mundo que Deus amou, Jesus venceu. Venceu para que nós tivéssemos paz. Venceu para que nós tivéssemos vida. Mas esta paz e esta vida, ela não está condicionada ao que nós temos, e sim ao que nós somos. Porque o que nós temos pode perecer, e o que nós somos, até no último dia nós podemos levar. Mas os nossos bens materiais, que muito tem se falado ao longo dos dias, eles perecem. Eles podem ser roubados, eles estragam. E isso não é garantia de uma nova vida com Cristo. O mundo que Deus amou é o mesmo mundo que nós vivemos hoje. Quiçá pior era nos dias de Jesus Cristo. Mas nós, hoje, com o advento de várias coisas, temos, creio eu, maior graça. Porque posso aqui, neste momento, como estamos fazendo, falando a você, falando ao seu coração, talvez algumas palavras de difícil compreensão, mas pode ter certeza que a graça que Deus revelou a mim e a você, esta é incomparável. E é esta graça, é sobre esta graça que nós deveremos aprender. É sobre esta graça que nós deveremos praticar. Porque esta graça traz coisas incomparáveis. Que ainda que nos falte o pão, ainda que nos falte as vestes, Abacuque 3,17, ele traz uma expressão de fé maravilhosa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral. Quando Abacuque está falando dessas coisas, fala de oliveira, fala de azeite. Algo imprescindível para aqueles dias. Quando ele fala da vide, fala do vinho. Também sabemos que é algo que era muito comum naqueles dias. Leite, o alimento tão necessário para diversas coisas. A ovelha que dava a lã para aquecê-los no inverno. Ele fala que ainda que falte todas essas coisas, contudo, eu me gloriarei no Deus da minha salvação. E Abacuque é o mesmo que declara: o justo, ele viverá pela fé. E o que é esta fé? Através de que vem esta fé, senão pela graça de Deus? Aí cabe a nós uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso escreve Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versos 35 e 36. Como eu já disse, na declaração de Abacuque, ele fala sobre diversas coisas. Coisas que eram necessárias para o cotidiano, para a sobrevivência, para a subsistência. E ele fala aqui em Romanos, o que pode nos separar do amor de Cristo? Ou seja, desta graça maravilhosa, que manifestou esse grande amor, amando de tal maneira, a ponto de se entregar à morte por nós,
tão fracos pecadores. O que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, as lutas. Porque ele diz que, como ovelhas levadas para o matadouro, todos os dias, nós somos entregues à morte. E não falo somente a morte física, mas podemos falar também da morte espiritual, que é o maior dano que o ser humano pode sofrer. É a sua decadência espiritual. É encontrar-se no vazio de sua alma e não encontrar nada que preencha este vazio. Este vazio que todo ser humano, todo homem tem, só há uma forma de ser preenchido, que é através da graça, através do Espírito Santo, que nos enche de amor, que nos enche de compaixão, que nos enche de coisas que são indescritíveis. Só quem viveu este vazio, só quem hoje vive cheio desta graça, há como comparar, ou seja, consegue comparar como nós éramos, como nós fomos vazios, secos, mas hoje alegres, cheios, porque Cristo nos enche. A sua alegria nos enche a ponto de transbordar e consigamos passar isso a outras pessoas. O que nós temos feito com esta graça? Será que estas situações, elas têm nos impedido ou nos afastado de estarmos ao lado de Cristo todos os dias? Porque ele diz aqui que todos os dias nós somos entregues à morte. Ou seja, todos os dias nós passamos por dificuldades. Todos os dias nós sofremos. Todos os dias nós tentamos sobreviver. Mas essa graça permite que eu e você estejamos de pé. Quando Jesus, lá no monte, no Sermão da Montanha, ele começa a discorrer sobre diversos assuntos. Ele fala das vestes, ele fala do alimento, ele fala da bebida, ele fala das necessidades. Ele fala sobre diversos assuntos, ele compara as vestes de Salomão com os lírios dos campos. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 7, até o 5, 6 e 7. Ele começa a trazer diversos assuntos e começa a ensiná-los como deveria de ser a vida daqueles que estavam seguindo os seus passos. Ele compara os homens com as aves dos céus. E ele fala, olha, elas não semeiam, nem cegam, ou seja, elas não plantam e elas não colhem, mas nem por isso elas passam fome. Porque Deus as alimenta. Da mesma forma, os lírios, as flores, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como a eles. Salomão, o homem mais rico, declara a palavra do Senhor. As suas vestes, bem provável que eram roupas maravilhosas. E Deus fala que as roupas, os lírios, se vestem, ou seja, estão melhores do que estavam Salomão na questão da sua aparência externa. E ele fala que esses mesmos lírios, formosos, bem vestidos, eles secam. Ou seja, quais são as nossas preocupações? O que pode nos afastar deste amor? E ele conclui dizendo, olha, buscai o reino e a sua justiça. E todas essas coisas que os gentios, ou seja, que as pessoas que não acreditam, buscam,
vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas essas coisas. Mediante o quê? Senão a graça de Jesus Cristo. Senão o amor de Deus. É fácil? Não é fácil. Sabemos das dificuldades. Como eu já disse, Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas, se permanecermos firmes, fiéis ao sumo pastor, fiéis àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, fiéis a este Jesus que quer que eu e você estejamos com Ele naquele grande dia. A graça nos é suficiente. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 12, nos versos 9 e 10. Paulo, ele vem falando sobre revelações, que ele conheceu um homem, não sabe se na carne ou no espírito, mas que foi até um lugar celestial, foi um lugar muito bonito, e lá ele viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, coisas que eram palavras e coisas que eram impronunciáveis aos homens falar. E essas revelações, elas foram tão tremendas que talvez Paulo, ainda que na sua humildade e cheio da graça como ele era, ele poderia de alguma forma se ensoberbecer, ou seja, ficar com o seu nariz empinado e dizer: olha, eu tive maiores revelações. E ele diz que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se gloriasse nestas visões, foi-lhe enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, ou seja, que lhe dava tapas no rosto. A Bíblia não traz pormenores, ou seja, não nos diz claramente que tipo de espinho que era este, que tipo de situação era esta que incomodava Paulo a ponto de um homem com a sua credencial, vamos assim dizer, com Deus, um homem cheio da graça, cheio do Espírito, tivesse que orar 3 vezes ao Senhor, o qual a ele responde: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Será que nós conseguimos compreender? Será que um homem como Paulo, como eu já disse, cheio da graça, do porte dele na questão intimidade com Deus, tinha a necessidade de orar 3 vezes ao Senhor? Eu creio que não. Olha, imagino eu, pelas cartas, por tudo que este homem escreveu, da forma com que ele foi usado, que bastava ele olhar para o céu, Deus já olhava lá de cima para ele, já contemplava ele e já entendia qual era o desejo de Paulo. Mas Paulo vai dizer que ele teve que orar 3 vezes. E pasmem, teve que ouvir esta resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, Paulo, é que eu consigo mostrar a você quem eu sou. Porque quando você está cheio da sua capacidade, você se ensoberbece, você chega a um determinado patamar que você não precisa mais de Deus, Paulo. Assim também é conosco. Quando nós achamos que podemos, deixamos a graça de lado, achamos que com as nossas mãos, achamos que com a nossa força, nós conseguiremos alcançar.
A palavra diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, ou seja, que deposita em si próprio a confiança. Quando escreve isso, a palavra não declara que é maldito do homem que confia em outro homem. Maldito o homem que confia em si próprio, que acredita que com as suas forças, com a sua sabedoria essa humana que por diversas vezes Deus confunde, toma um homem como Paulo, com este exemplo de sabedoria, e fala: olha, Paulo, a minha graça te basta. Continue fraco, Paulo, para que eu mostre a você coisas mais excelentes. Continue, Paulo, acreditando em tudo que eu tenho te falado, em tudo que você tem visto. Continue acreditando. Porque o momento, Paulo, que você deixar de acreditar nesta graça, o momento em que você, Paulo, deixar de viver esta graça, eu já não posso fazer mais nada por você. Porque aí já não serei glorificado. Que aí, Paulo, você já consegue com as suas próprias mãos. Onde está a minha glória, Paulo? Por isso, muitas vezes, nós vivemos situações adversas para que Deus se manifeste na nossa vida. Não podemos comparar vida de A com vida de B, porque cada um tem o seu chamado. Cada um foi chamado para uma determinada posição. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Uns para discípulos, outros para apóstolos, outros para pastores. Mas o Espírito que opera é o mesmo. Ou seja, a graça que faz com que estejamos aqui nesta hora e que vocês aí do outro lado assistem, é a mesma. É o mesmo Espírito que impulsionou você a ligar esta máquina e assistir estas aulas. É o mesmo Espírito que me impulsiona a vir diante desta câmera e falar sobre esta maravilhosa graça. A graça que nos faz conscientes do que nós éramos, do que nós somos e do que Deus é. Somos falhos, somos pequenos, mas Deus é grande. Deus é infinito e a sua misericórdia dura para sempre. E é nesta misericórdia e é nesta graça que nós estamos firmados. Nós esperamos desta graça e esperamos desta misericórdia todas as manhãs quando levantamos, todos os dias quando saímos para as nossas obrigações, sejam elas quais forem. Se não fosse a graça, nós não teríamos esta permissão, o direito de ir e vir, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado. Mas infelizmente, como eu já disse, muitos têm virado as costas para esta graça, têm deixado de acreditar, têm deixado de crer, porque passou algum vento, algo que o fez balançar. Talvez tenha acreditado no homem, tenha acreditado em profecias que até então não proveram de Deus, não vieram do coração de Deus. Por isso, precisamos provar tudo aquilo que ouvimos, mas principalmente precisamos ler, buscar a palavra do Senhor todos os dias, em oração, em consagração, em santificação, para que esta graça venha sobre mim e sobre você. Que estejamos firmes e fiéis àquele a quem devemos de nos apresentar naquele grande dia. Porque pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, nós seremos julgados. Seremos confrontados, seremos questionados,
E o que nós vamos apresentar diante de Deus? A palavra fala que vários são os tipos de obra. Pedras preciosas, ouro, madeira e palha. E estas obras, elas são provadas pelo fogo. O fogo faz o que com a palha se não consome em um breve instante? A madeira demora um pouco mais, mas também consome. E o ouro? Ele é refinado, ou seja, as impurezas saem, ficam só o mais precioso. E as pedras preciosas? Estas são as obras que nós devemos entregar diante de Deus. Não para a nossa salvação, mas sim porque acreditamos na salvação e acreditamos nesta graça, que faz com que nós andemos em novidade de vida e tenhamos a convicção de que quando partirmos deste tabernáculo, partirmos deste corpo físico, herdaremos um corpo glorioso, herdaremos as mansões celestiais, se nós fielmente andarmos com Cristo, se nós fielmente continuarmos a nossa jornada. A Bíblia fala para sermos fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A graça faz com que acreditemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. A graça faz com que acreditemos que o sacrifício vicário de Cristo, ou seja, o sacrifício na cruz, ele tem validade. E quantos invalidam ou tentam invalidar este sacrifício com palavras, com atitudes, querendo fazer que nós acreditemos que a nossa fé é vã. Paulo já dizia que ele era louco por Jesus Cristo. Que tipo de sentimento nós devemos ter, senão amar como Ele nos amou? Buscarmos a Tua face em espírito e em verdade. Que esta graça maravilhosa faz que eu e você estejamos convictos desta salvação, desta redenção. Jesus Cristo, o exemplo de fé. Jesus Cristo, o exemplo de humildade. Jesus Cristo, o exemplo de amor. Sofreu todas as angústias, a ponto do seu suor sair como gotas de sangue. Na sua aflição, ele clama ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Entretanto, ele diz: contudo, Senhor, contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas cumpra-se em mim, Senhor, todas as Escrituras. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus se despojou da sua divindade nos céus e caminhou nesta terra para que eu e você fôssemos cheios desta graça, tivéssemos esta comunhão, tivéssemos este desejo de estar com Ele nas nuvens. Que possamos, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, termos a convicção, dia após dia, que a nossa jornada ela pode ser árdua. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Isso quer dizer o quê? A graça, ela traz consigo também responsabilidade. Jesus não disse que ele não tinha fardo. Jesus não disse que ele não tinha um jugo. Ele disse sim, que era suave e leve. Ou seja, há uma responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar sobre as nossas atitudes. E como eu já disse, as nossas atitudes, elas vão dizer e condizer quão nós acreditamos nesta maravilhosa graça.
para concluirmos, a graça de Deus é uma doutrina maravilhosa. Mostra-nos que éramos, somos e quem é Deus, misericordioso, justo e compassivo. Que a graça nos encoraje a viver uma vida de verdade em Deus, com o objetivo de proclamar a todo ser humano as riquezas da sua abundante graça. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos e todos digam amém. 2 Coríntios, capítulo de número 13, no verso de número 13. Assim eu encerro e muito obrigado.